Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Unten e mais uma vez estamos reunidos para prosseguirmos sempre nessa nossa maratona sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanham e que de alguma forma, né, me dão assim uma vontade de prosseguir, me dão encorajamento, deixando o like, deixando os comentários. Eu agradeço a cada um de vocês. De onde vocês estiverem, sintam-se abraçados e também de onde vocês estiverem, por favor, deixem aí, né, os comentários e falando se esse trabalho está sendo importante, porque nós estamos já, meus amigos queridos, muito tempo juntos, né, nessas nossas segundas-feiras, onde nós nos envolvemos carinhosamente e necessariamente com esses ensinamentos de Jesus. Hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre a perfeição moral. O que é perfeição moral? Perfeição moral é quando nós deixamos os nossos defeitos morais de lado e começamos a cultivar, começamos a trabalhar as nossas virtudes. E Jesus ele vai falar para nós, né, vai trazer essas informações justamente dentro do Sermão do Monte. Nós temos, assim, às vezes, a impressão, né, de que aquilo que Jesus falou é meio difícil de nós promovermos em nós. Mas, como eu já falei, é através do exercício, é através do nosso dia a dia, da nossa mudança, né, de direção de pensamento, é que nós vamos começando a trabalhar as nossas ações, fazendo as nossas seleções de palavras, até de olhar. É nosso caminho, nós estamos aqui para isso. Não é que, até quando? Nós estamos aqui justamente para isso. Jesus falou em Mateus 5:48, que é o final do capítulo 5 desse sermão, que vai prosseguir ainda. Mas nós estamos encerrando um capítulo onde nós estamos vendo para e passo, né? E nesse 5:48, está escrito assim: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Bom, quando Jesus começou o Sermão do Monte, né, ele, que foi uma primeira parte, onde ele traz ali, né, toda aquela, eu digo assim, a carta magna, né, de uma humanidade conscientizada, de uma humanidade com perspicácia emocional, né? Já com uma vertente administrativa de sua própria vida. Então Jesus ele vai falar, né? Bem-aventurados os humildes, que nós entendemos como os pobres pelo espírito, né? Aqueles que se desapegaram dos bens materiais e bens emocionais. Lembrando que o que nos carrega muito também são os bens emocionais, né? Aquilo que nós não conseguimos nos desvencilhar dessas emoções, a emoção da ira, da raiva, da mágoa, enfim, né? Da posse, do meu, é tudo meu, né? Aí Jesus ele prossegue quando ele diz, né? Bem-aventurados os que choram, sinalizando aí, né, que aqueles que choram é porque realmente estão processando em si, né, o desprendimento de tudo aquilo que nos ainda
atrela, né, a esses bens emocionais. Então, aqueles que choram sabendo, né, que estão se desvinculando dos bens emocionais, eles serão consolados. Aí Jesus fala, bem-aventurados os mansos, ou seja, a mansuetude é algo que nós temos sim que trabalhar dia e noite. Muitas vezes achamos que nós temos um gênio forte porque nós puxamos o gênio do italiano, o gênio do espanhol, o gênio dos índios, né, da descendência, e na verdade isso é apenas uma muleta. Nós temos que realmente andar, sermos mansos, né, e então andarmos aí no caminho da mansuetude. E aí ele diz também, bem-aventurados aqueles que procuram ser retos e justos. Retos é a retidão, né? Justos, né? É aquele que anda dentro dessa retidão. E aí sim nós estamos também caminhando dentro da verdadeira justiça, que é muito diferente da vingança. Bem-aventurados, né? Ele diz os limpos de coração, porque quando nós começamos a trabalhar a humildade, né? Quando nós começamos a nos desvincular, né, dos bens emocionais, porque o bem material é fácil, mas os emocionais são mais difíceis. Então, nós começamos a purificar o nosso coração. Então, Jesus fala, porque verão a Deus. Aí ele fala assim, né, bem-aventurados quando, né, forem perseguidos, forem injuriados, sofrerem mentiras por causa dos valores que eu trago. Então seremos bem-aventurados, né? E ainda bem-aventurados os que perdoam, dentro da mesma bem-aventurança, aqueles que são os nossos perseguidores. Então, essas são as primeiras lições, né, que nos colocam colocam o ser humano, né, em igualdade entre todos. Então, isso nos faz, né, que nos sermos iguais, e Jesus vai mais além e nos faz sentir como se fosse Ele, né? Como Ele é. Então é Ele que nos traz toda essa exemplificação, toda essa nova visão, uma nova condição de vida. Quando Jesus estava falando as bem-aventuranças, né? Ele estava num monte, ele estava falando num monte, né, que ficava a noroeste do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um alargamento do Rio Jordão, fica ali na Galileia, perto de Nazaré, fica ali, né, naquelas imediações até os dias de hoje. E Jesus, então, ele estava no monte, muito perto de Cafarnaum também, que era a terra do apóstolo Pedro, e assim, né, ele estava com uma multidão muito grande nessa região. Quando Jesus fala assim, né, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês, foi isso que ele falou, né? E nós temos assim, na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, o que é Deus? Né? Eu já falei sobre isso, mas sempre é bom lembrar. Né? Deus é uma palavra vulgar. Por exemplo, eu admiro a pedra lilás. Aquela pedra lilás, ela emana para mim boas energias, ela me traz paz, ela me traz luz, e eu vou imantando aquela pedra com essas minhas vibrações, e lógico que aquilo vai ficando saturado, a ponto até de eu enxergar aquela pedra brilhando, né? E aí eu pego aquela pedra achando que ela tem
um poder sagrado, coloco ela numa redoma, num altar e faço dela um Deus. Então, Deus é um termo vulgar para aquilo que nós designamos de divindade. Essa divindade pode ser, né, corporificada num ser humano, né, numa compreensão física humana, pode ser numa pedra, que foi uma fase bem interessante, onde se adoravam as pedras. Nós sabemos que lá atrás eles erguiam bosques, né? Colocavam uma pedra em cima da outra e ali eles edificavam um altar onde seria feito o culto para determinado Deus, fosse o Deus que fosse, né? E existiam muitos, como eu também já falei. Então, quando Allan Kardec fala na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus, ele não podia falar, evidentemente, pelo tempo que ele vivia, pelo momento em que a humanidade vivia, né? Então, ele usou a palavra vulgar, né, que designava o Criador. Aí é outro contexto. O Criador. Então, o Criador, nós não temos, né, nada que nós possamos, assim, mentalizar, criar uma forma. Não dá, não dá, mas vai dar sim. Até o final da nossa conversa, de reflexão, nós veremos sim, que dará, realmente nós compreenderemos, né? E então esse Criador de tudo que existe, que criou tudo que nós possamos imaginar e aquilo que nós ainda desconhecemos por falta de maturidade, por falta de crescimento. E evidentemente que existem, né, hierarquias muito superiores que já conhecem. Nós não. O nosso mestre conhece, mas acima do nosso mestre existem aqueles que conhecem ainda mais. E assim por diante. Então, o Senhor absoluto da vida, que é esse Criador, né? E ele é absoluto da vida em todos os universos, não somente nesse nosso, que nós estamos aí, né, começando a vislumbrar, né, alguma coisa, né? Então, esse Criador é o Pai de todos, é Pai da inteligência universal, né? Ele é o amor na sua mais ampla expressão, né? Como nós poderemos entender isso na nossa vida prática, né? Na nossa vida que se modifica a cada dia, na nossa vida que hoje nós temos uma experiência, amanhã temos outra, porque nós sabemos que nós não somos iguais todos os dias, nós estamos num processo, né, de ascensão, quer queira, quer não. Isso se chama lei do progresso, independente da nossa vontade. Então, o nosso grande enigma, né? Então, ele vai necessitar esse enigma, o nosso enigma em relação a esse nosso Criador, nós temos necessidade urgente do entendimento, né? Porque quando nós começamos a entender aquilo que somos, né? Ou alcançamos um determinado patamar onde nós ampliamos também a nossa capacidade, e aí nós temos assim que dar sempre, né, um impulso para a próxima etapa, para o próximo degrau, para o próximo momento, onde nós estaremos ainda mais experientes e mais conhecedores. Nós sabemos que o conhecimento é que nos dá o poder, não o poder de Superman, não o poder de alguém superior ao outro, não. Esse poder
é realmente o de ter, né, essa inteligência cada vez mais dilatada. Nós sabemos que tem dois braços na criação, né, o princípio material, de onde se deriva tudo o que é relacionado à matéria, e o princípio inteligente, da onde vai sair também o princípio espiritual. E é esse princípio que está em nós, e é esse princípio que é a nossa centelha, que é a nossa individualidade enquanto filhos do Criador. Então, Jesus, ele vai abrir esses horizontes para aqueles que estiverem abertos para ouvir as suas declarações, né? Que visam apenas uma coisa, só uma, o nosso bem maior. Nesse contexto todo, né? Nós sabemos então que o universo esse que nós habitamos, né? Numa galáxia lá na pontinha dela, nós somos o produto mais importante. Então, existem milhões, trilhões, quadrilhões de estrelas nesse universo que irão se apagar, que irão serem engolidas por outras, né? Buracos negros, enfim, e nós estaremos nessa continuidade, porque nós somos seres eternos, né? Também falei sobre a diferença, né, de ser eterno, que é aquele que vai caminhar dentro da eternidade, e o Criador, que é sempre eterno, ou seja, nós não temos como elaborar em nossa mente o incriado, né? Então, para nós, o termo mais adequado é esse ser, esse nosso Pai, Criador de tudo que existe, é um ser incriado. Então, nós somos a inteligência que povoa o universo, e isso é muito importante. E nós não nos damos conta disso, né? Porque Jesus falou que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que nós que realmente vamos edificar cidades iluminadas, onde seria impossível não ter a visualização. Então, esse ser somos nós, cada um de nós, né? E Jesus, né, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, ele não estava exatamente se referindo àquela lei que foi considerada lá a lei propriamente dita de Moisés, dos profetas. Ele veio dar cumprimento a todas elas, mas também veio nos mostrar essa lei que é universal. Então, hoje nós discutimos, graças aos nossos conhecimentos, né, atuais, sobre a mecânica quântica, onde nós podemos entender também que, provado já, existem outros universos. E seria também deixar o nosso Criador muito pequeno, né? Quando nós sabemos hoje, por exemplo, que o nosso universo, né, dentro das teorias dos astrofísicos, ele é tubular e a gente não sabe a continuidade dele, até onde ele vai. E lógico que existem outros universos. E evidentemente que dentro desses outros universos habitam o quê? A essência do Criador. Então, meus amigos queridos, nós temos que entender agora a nossa real importância dentro de todo esse contexto que Jesus veio nos trazer, né? Então, hoje, né, Jesus fala claramente também que nós saberemos tudo, nada ficará em oculto, né?
E isso ele está falando para nós, né? Nós, seres daqui da Terra, que hoje nós ainda não temos o entendimento aonde nós chegaremos. E isso nos traz assim um pouco assim de desconexão com o Criador, porque nós somos as suas células, né? Dentro desse universo. Nós, desse nosso planeta, estamos aqui, né? Nesse planeta Terra, que ele vai nos auxiliar a chegar até um certo patamar. E nós sabemos que esse momento, né, da humanidade terrestre, nós já temos um caminho tão longo, né? Então, ele se aproxima aí de uma nova, eu não vou falar uma nova era, mas um novo momento onde nós teremos uma consciência também diferenciada. Porque o nosso maior obstáculo, né, no momento, eu acredito até que, fazendo assim uma analogia, acredito até que Jesus fala assim, puxa vida, como que pode, né? Eles não têm a compreensão ainda de si mesmos. Eles não se observam. Eles não fazem uma ideia daquilo que eles representam dentro do todo. Porque, vejam só, né? Se nós analisarmos a nossa própria frequência diária, nós estamos muito sujeitos ainda, né? À ira, ou sairmos, né? Facilmente e entrarmos na violência, nos pensamentos pesados, muitas vezes sem motivo, muitas vezes nos voltando contra nós mesmos. E é nesse momento em que nós temos um prejuízo muito maior, quando nós nos voltamos contra nós mesmos. Nós estamos nos voltando contra o Criador, contra o semelhante também. Então, nós temos que dar a devida importância daquilo que somos. Porque nós somos, então, essas células desse Pai. Como Jesus falou, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, quando o Pai, que é o Criador de tudo que existe, ele, né, nos criou, né, uma parte dele mesmo. Então, analisando assim de uma forma sem ranço, nós já temos essa perfeição. Agora nós temos que aflorar essa perfeição, porque o conhecimento dos mundos, o conhecimento do universo vai abrindo cada vez mais essa fronteira. Então eu, você, aquele que está ao teu lado, aquele que está ao meu lado, aqueles que nos circulam ou circundam, nós fazemos parte desse todo, né? Então, nós temos que começar a observar isso com um critério maior, porque quando Jesus falou assim, ó, antes de você levar a tua oferta no altar, vai, né? Primeiro você se harmonize com todos aqueles que te cercam. Então, a nossa oferta, também já falei isso, a nossa oferta hoje é diferente daquelas na nossa consciência. É diferente daquela que a gente punha lá uma moeda, uma notinha dentro de uma sacolinha. A nossa oferta hoje, ela é muito mais elaborada, porque hoje nós servimos a causa do Cristo. Nós não estamos ali como apenas meros espectadores, né? Acomodados, sentados e fazendo apenas, né, uma realização ali para dar uma satisfação para a gente mesmo.
ou ainda, né, para mostrar que nós temos lá o nosso momento religioso. Hoje não é mais assim, meus irmãos. Hoje não é mais assim, meus amigos. Hoje nós temos sim que ter esse entendimento, nós temos que ter essa visão, nós temos que entender Jesus de uma outra forma. Não como aquele crucificado que veio para salvar, entregar tudo pronto. Não, não. Ele veio para nos trazer essas informações que farão com que nós sejamos mais conscientes. Automaticamente que saiamos da mesmice que talvez tenhamos aí em vários períodos reencarnatórios, repetindo sempre o mesmo padrão. E antes, né, de nós termos, né, essa nova visão, até que era natural. Eu vou lá, faço o meu compromisso religioso, volto para minha casa, vida que segue. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Então, hoje nós sabemos que nós devemos ter em mente que nós somos, né, esses representantes com uma capacidade absolutamente ainda para nós inatingível de perfeição. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Na verdade, quando ele fala no céu, era uma forma de expressão, porque quando ele diz que o reino do céu está dentro de nós, ele está sim afirmando que nós somos esses seres portadores, né? Vamos falar assim, desse DNA do Criador, né? Então, nós temos que começar a ter uma análise diferente em relação a nós mesmos e em relação ao nosso próximo. Aproxima-se o dia em que nós teremos mesmo que dar conta da nossa administração, que nós chegaremos lá. Eu vou falar sim sobre esta parábola, né? Então nós percebemos que como antes, né, era colocado que era impossível ter a perfeição do Criador, hoje nós sabemos que é assim, porque nós já nascemos, fomos criados por Ele com essa perfeição. E estamos então o quê? Ampliando, ampliando, ampliando. E vamos fazer do nosso planeta um planeta, sim, né, apto para estar carregando, né, esses seres ou esse princípio inteligente universal de uma forma consciente, né? Então, nós temos sim que ampliarmos tanto a nossa capacidade até o nosso ponto inicial. Sejam perfeitos, como perfeito é o nosso Criador. Então, é isso que eu vou deixar hoje, né, para nossa reflexão durante toda a semana. Mais uma vez agradeço a todos e espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e um beijo e até a próxima.